sobre um professor que é da Congregação dos Irmãos de São João, não sei se vocês conhecem. Ele começou a falar sobre essa questão do Gênesis capítulo 1, os versículos do capítulo 2, e a relação da criação. E aquelas palavras, assim, era como se... Eu falo que é a experiência de Emaús, né? Eu morava sozinho e aquelas palavras, assim, queimavam o meu coração. Eu não parava de pensar em todas aquelas questões que estavam sendo ditas ali, e conjugava também com as aulas de Bíblia, né, que a professora é muito competente aqui, e eu comecei a me sentir atraído pela teologia do corpo. Eu conversei com esse professor e resolvi mudar totalmente aí os rumos dessa questão, e ele começou a me direcionar, e eu comecei a ler as 129 catequeses que São João Paulo II deixou, né? Alguns falam que ele criou essas catequeses por vários motivos, entre eles, ele já falava sobre a juventude, ele tem um livro chamado Amor e Responsabilidade, e parece que, posteriormente, anos depois, a publicação da primeira edição da Playboy, ele resolveu fazer um contraponto, né, a essas questões que estavam ali. Tem várias pessoas que falam sobre essas questões. Enfim. Bem, eu não vou fazer, né, detalhadamente, porque são muitas catequeses, detalhes. Vou fazer uma ligação referentes à educação, tá? As catequeses, elas estão em ciclos. O primeiro é o ciclo do princípio, tá? Que nós vamos tratar aqui, o ciclo do princípio hoje. Tem o segundo ciclo da redenção do coração, os outros aparecem ali, no de Cristo com os fariseus. O terceiro é sobre a ressurreição da carne, o quarto sobre a virgindade cristã. E o quinto e o sexto ciclo é sobre o matrimônio e a sexualidade. No trabalho especificamente eu trabalhei... Nossa, estava o áudio? Tá ruim ainda. Teve uma hora que ficou muito bom, e aí agora começou a cortar de novo. Deixa eu sair novamente para ver se melhora. Vê se tem mais aplicativo no celular que tá comendo internet. Aí você tira eles. Dá uma excluída neles. Vê se tem mais aplicativo aberto, porque eles consomem a internet, né? E agora, melhorou? E agora? Tem que continuar para a gente ver se vai... Então, são 6 ciclos de catequese. O meu trabalho ficou focado para o primeiro, o quinto e o sexto ciclo, e toca aos outros também. Mas, especificamente, fazer algumas meditações sobre algumas coisas, né? Isso também é o processo de educação. Eu tenho muitas experiências em relação a essa questão. Talvez nós estamos aqui... Ó, Zé, tá picotando ainda, cara. Deixa eu sair novamente aqui e entrar para ver. Tá, beleza. Pode ficar tranquilo, fica tranquilo. Vai arrumar isso aí. Ah, meu narizinho. Olha lá. Olha lá, Rosa. Você não conhece ele, né? Olha lá, filho. Oi, dá tchau, dá tchau. Vixe, eu tô entendendo nada que tá acontecendo. Fala, filho. Vamos ver se agora melhora, né? Agora sim. Agora sim, tá né? Te ouvindo bem. Muito bem, vamos lá. Então, eu vou retomar algumas questões aqui. Eu estava falando que o livro da Catequese de São João Paulo II, existem muitos livros na igreja sobre esse tema, né? A questão da sexualidade, muitos livros. Desde a Familiares Consórcio, a Carta de São João Paulo II das Famílias, a Humanae Vitae, né?
Tem sexualidade humana, verdade e significado. Desculpe. Enfim, tem uma infinidade de livros. Tem o Mistério Nupcial, do Ângelo Scola, e, obviamente, as 129 catequeses, que estão divididas, como eu estava falando, em 6 ciclos. Especificamente, o meu trabalho, na conclusão, foi o primeiro ciclo, que é a questão do princípio, e o quinto e o sexto, que fala da questão do matrimônio e a sexualidade, que vamos falar semana que vem. Hoje nós vamos falar um pouco desse primeiro ciclo, um diálogo sobre as questões da educação e da família. Como eu falei, vai ser um pouco daquilo que eu observo no ambiente escolar, né, em algumas coisas, né? Talvez para nós aqui, que já temos uma busca pela vida interior, somos mais ordenados, e talvez isso sirva para ajudar as outras pessoas, que mesmo no ambiente da fé, ainda vivem essas questões de forma muito desordenadas, né? A questão da sexualidade, tá? Mas, enfim, o texto começa especificamente com aquele diálogo de Mateus, capítulo 19, que é o diálogo dos fariseus com Cristo, e que eles questionam Jesus em relação ao divórcio. Eles perguntam se é lícito dar a carta de divórcio. E Jesus leva-os duas vezes a falar do princípio. Mas no princípio não está assim. Primeiro, vamos usar a resposta de Cristo. Mateus 19, versículo 4, diz assim: Ele respondeu: Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: Por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, por motivos ilícitos, tá? E desposar outra, comete adultério. Então, o diálogo começa a partir desse debate de Cristo com os fariseus. Que, nesse período que nós estamos aqui na quaresma, né, remete à nossa própria autossuficiência. Quantas vezes nós queremos ali, né, nos tornar como Deus? E querer colocar a nossa vontade diante da vontade de Deus. E essas questões dos fariseus, muitas das vezes, são questões que estão aqui presentes também no nosso tempo. Alguns de vocês já conhecem bastante essas questões aqui. Primeiro, eu enumerei algumas coisas aqui que nós poderíamos falar. Primeiro, a questão do corpo. Ter o discurso do meu corpo, minhas regras, né? Tão dito, tão falado hoje aí pelo movimento feminista. Tá? E se esquece que quando a mulher concebe a vida, não é só mais um corpo que está ali. São 2 corpos, da mulher e da criança. E que esse grande milagre da vida acontece pela unidade dos esposos. O milagre da vida acontece assim. Não é mais um só corpo. Não é mais o corpo apenas da mulher, mas o corpo desta outra pessoa que está no ventre. Pela unidade dos corpos. A união dos corpos. A unacaro, né? Uma só carne. E tem o problema da identidade hoje, né? Você sabe mais na cabeça, né, das ideologias, né? Quem é homem, quem é mulher. Né? Se nega a biologia. Se nega essa estrutura criada por Deus. E temos essa confusão hoje, né? Na cabeça de muitas pessoas. Eu trabalho em escola, né? Não em escola católica, infelizmente. Né? Mas é o meu trabalho.
E essas questões estão sempre presentes ali, né? E que a pessoa não nasce nem homem nem mulher, mas ele torna-se, por conta da sociedade, por conta dos pais opressores que obrigam o filho a ser um menino ou uma menina. Além disso, a gente percebe a dignidade da pessoa, tá, lançada ali na promiscuidade. Em tantas danças, em tantas coisas que só faz denegrir a pessoa humana. Eu moro no bairro aqui, né, que a vida dos pagodes, das músicas, elas fervem. E a gente percebe o quanto as pessoas estão ali em atos tão degradantes. Naquilo que nós percebemos que os animais, né, realizam, e que a gente até tem vergonha quando acontece, as pessoas estão fazendo ali. E quantas das vezes está passando ali com as crianças, né? E se torna até um sinal de contradição, né? E a própria questão sobre a responsabilidade, né, dos pais. Quantas pessoas são geradas aí, vejo isso muito na escola, filhos gerados pelo acaso, não pelo encontro, né, de duas pessoas que deveriam conceber uma criança pelo ato de amor, da pertença ou do desejo de ter aquela criança. Quantos eu tenho filhos de pais, né, que estão vivos, mas parecem que estão mortos. A própria questão da responsabilidade com o outro, com a outra pessoa, o corpo da outra pessoa. Quantas pessoas se coisificam? A coisificação do ser humano pela questão da sexualidade, no chamado amor livre, né? E, obviamente, também o apelo às paixões, aos desejos, aquilo que é mais baixo no ser humano, que desordenou-se com a questão do pecado original. Obviamente que a igreja jamais nega a importância do corpo. Haja vista, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? O verbo de Deus anda, né, podemos dizer assim, andou nas ruas de Jerusalém, tocou as pessoas, olhou. O próprio São João vai falar na sua carta, né, aquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos, a palavra ali, né, tocamos o verbo da vida. Então, Deus fez carne e dá ao corpo a dignidade que ele merece. A igreja não é contra o corpo, como às vezes é dito por muitos que desconhecem a própria teologia da igreja. Fora essas questões que nós percebemos hoje em dia, a própria desconstrução da própria pessoa, de si mesmo. É a degradação do ser humano, da pessoa, que, numa vida pregressa, como fala ali em Lucas capítulo 15, né, que gasta toda a sua essência. O Papa Bento faz uma reflexão fantástica sobre o filho pródigo, que ele gasta toda a sua essência. É como se gastasse toda a essência, né? Todo ser, a pessoa humana vai se degradando. E a gente percebe isso em pessoas tão jovens. Poderia relatar aqui muitos casos de jovens do 9º ano ao ensino médio, mais especificamente do 9º ano, com uma vida tão degradada, né? Tão já sofrida em relação a essas questões referentes a uma sexualidade desregrada. Obviamente que numa escola que não é católica, você não pode falar tanto sobre essas questões, mas fazer questionamentos, né, a essas pessoas, né? Inclusive, há uma grande parcela de evangélicos e católicos que estão também neste ambiente. E eu fico pensando, né, como pai, né? O quanto o pai confia à escola e ali, especificamente, naquele grupo, naquela horda dos estudantes, aquelas meninas e aqueles rapazes com tão bons valores vão se perdendo. E isso muito distante dos olhos dos pais. Porque esse processo também da degradação da pessoa, da sexualidade do corpo, ele está também na educação, né? O apelo
ao ter, né? E olha, observe, as pessoas que se consideram prósperas, né? Os artistas, eles se utilizam do corpo para expressar que esses valores, esses antivalores é que é a norma para se ganhar dinheiro. Tá? Eu me recordo que estava aquela cantora aí, que as pessoas gostam, a Anitta, e ela estava cantando uma música, eu falei, nossa, quem é essa voz, né? Ela cantando uma música fora das músicas que ela canta, né, rotineira. Eu falei, se utilizasse esse talento para o que é bom, né, seria mais edificante. Uma pessoa falou assim, que importa o que ela faz? O importante é que ela ganhe dinheiro. Quem fala isso, com certeza está educando seu filho assim. Este é um pensamento que está na filosofia da educação desta pessoa, daquela família. E são coisas muito sutis, mas que fazem a diferença. E a própria desonestidade em relação à ideologia de gênero, em relação à realidade, que está sendo imputada aí pela mídia, está se querendo colocar pela escola. Pois não, Marcos, pode falar. Só para incrementar, eu estou falando sobre a virtude da justiça com os meninos do Crisma, né? Tem um versículo em Provérbios que diz o seguinte, que o salário do justo é a vida, e o ganho do ímpio é o pecado. Perfeito. É o que você está falando aqui agora. O ganho deles é através do pecado. O que eles ganham é o próprio pecado. A luxúria, o uso do corpo, é o ganho deles. Mas pode continuar, só foi um... Não, mas perfeito, exatamente isso. Isso precisa ser dito também nos ambientes eclesiais. Né? E a própria extração dos conceitos. Não se pode mais falar o conceito de nada. Então, se não se tem mais conceito de nada, você não sabe o que é a coisa. Então, as coisas são relativas. Percebe que essas questões da educação elas vão também tocar a questão também sobre a sexualidade, sobre a dignidade da pessoa humana. A falta de virtudes no ambiente escolar, dos próprios professores, né? Que, se a gente não lutar contra algumas questões que estão aí, né, da CONAI, eles vão doutrinar em relação a essas questões, porque eles já fazem isso. Isso já acontece. De forma muito sutil, isso já acontece. Você vai na roda de professores, você já escuta isso. De forma muito sutil. A própria falta de virtude dos estudantes, que não aprenderam isso em suas casas. E, às vezes, o que eu percebo no ambiente escolar, a criança ela está lá não para adquirir a sabedoria. Então, se ela não vai adquirir a sabedoria, ela vai buscar o quê? Vai buscar o prazer. O quanto a questão do namoro hoje é tão presente na vida dos adolescentes, que criou-se o mito de que chegou na adolescência tem que namorar. Se aquela jovem ela não namora, dentro daquele ciclo de amizades que estão ali, ela é um corpo estranho. E ninguém quer ser estranho na escola. Essa mentalidade da escola, né? Mentalidade do grupo. Outro dia eu peguei o texto do professor Olavo, do Imbecil Juvenil, fui meditar com eles, né? E fomos pensando sobre isso. E o quanto você tem que... E eu perguntava a eles, e eles falavam sobre essa questão, eu falei, quem disse que vocês têm que namorar agora? Primeira questão, o que é namorar? Vocês nem sabem o que é namorar. Como é que vocês podem realizar uma coisa que vocês não sabem o que é? Será que é o tempo para isso? São questionamentos que fazem eles repensarem. E essa questão está muito presente. E o quanto eles estão mais interessados, tão jovens, em namorar do que estudar. Está ali, né? Como diz, né? Azarando as meninas assediando os meninos. É uma coisa que tem sido muito recorrente. Eu falo do ambiente que eu tenho visto, né? E o quanto o imaginário dessas crianças está totalmente deteriorado. Porque só assiste o quê? Só assiste pornografia. Só escuta pornografia. As conversas são somente sobre pornografia. E até a gente teve uma reunião e foi professores que vai dizer assim, mas nós precisamos
colocar essas questões porque faz parte da realidade. Então, aí eu questionei a professora, faz parte da realidade a degradação da mulher? Esta música, você acha que isso é que realmente deveria ser tocado e ser experimentado pela vida desses jovens? Músicas que só denigrem a imagem da mulher? Este é um ambiente realmente que eles deveriam viver, eles deveriam ter acesso também a coisas boas. Eu não sei se a senhora acha que isso é uma coisa boa. Então já se tem essa dimensão de que esta cultura, tá? Já está ali. Projetado no jovem isso. Não ser assim hoje é ser esquisito. Né? Quanto é esquisito uma jovem numa escola que nunca deu um beijo? Percebe que são coisas que aparentemente são muito simples, são muito... parece uma bobagem. Mas isso no decorrer de todo o processo ali escolar, ele faz uma diferença muito grande. Tá? E obviamente que o aluno voltado para essas coisas, ele só quer saber do prazer. Ele não quer se esforçar, ele não quer aprender. Ele vai buscar sempre a facilidade das coisas. O que ele vai se esforçar? Percebe que a questão da sexualidade está ligada a muitos fatores. Muitos fatores, né? A gente está falando do período da quaresma, a mortificação. Ele não vai fazer um esforço para vencer as paixões. O que ele vai vencer as paixões? Ele nem sabe o que são as paixões. O que ele sabe é o que está ali na mídia, né? É isso que ele tem contato. E essa é uma questão importante. Né? Talvez a maioria das pessoas, né? Que nós conhecemos assim, que não estão nesta busca da verdade, eles estão assim. E a nossa função, levar a luz do Cristo para essas pessoas. Primeiro, para nós, obviamente, nós somos as primeiras pessoas que devem se reeducar, né? Porque existe o processo da família também. O grande processo, a gente está falando da teologia do corpo, estamos falando da educação, porque é um grupo também de educação, né? E a gente vai perceber que, às vezes, o grande problema não é o professor que está dando aula ali, ele tenta dar aula, mas há um processo que foge às mãos do professor, que é o processo da família. E essa grande questão, o que é a família hoje? Claro, a gente entende cada situação, especificamente, tá? De homens que abandonam a sua responsabilidade, não sabem o que é o sacramento do matrimônio, no mínimo, que é a hombridade de ser um homem que casou ou que assumiu alguém e ele vai embora. Mas a gente tem hoje essas novas formas de família, a gente está aceitando isso dentro da igreja. Novas formas de família. E se a gente vai aceitando essas questões, a gente está esvaziando o conceito de família, conforme o Cristo relembrou aos fariseus. No princípio, qual é a proposta de Deus? Qual é a proposta do Criador para o homem e para a mulher? Essa é uma questão a se pensar. Tá? E existe uma outra questão que é da permissividade. Eu preciso ser amigo do meu filho. E a gente troca a questão da amizade com a questão da permissividade. Quebra-se o conceito de autoridade. Eu sou amigo do meu filho, mas eu sou pai dele primeiro, eu sou pai. Eu estou aqui para ser amigo do meu filho, obviamente, dos meus filhos, obviamente, mas eu sou o pai deles. E quanto nós temos hoje esta libertinagem, que não é uma liberdade. Meu filho é livre para falar o que quiser comigo. Que liberdade é essa? Como é que isso é conduzido? Nas pessoas que eu conheço que falam de uma liberdade, eu vejo mais uma libertinagem. Obviamente que os nossos filhos devem ter um canal de acesso muito, muito, muito amplo para nós. Porque se o filho não tiver em nós essa confiança para perguntar sobre algumas questões, estou falando, obviamente, num ambiente em que, às vezes, não se tem todo esse arcabouço que nós buscamos aqui. Aonde ele vai buscar fora, onde ele vai buscar com os colegas, onde ele vai buscar com o professor. Quantas vezes
minhas alunas vieram se aconselhar comigo referente a coisas que seriam próprias para uma mãe dizer a elas. E eu tinha muita dificuldade de indicar uma professora para dizer, poxa, que professora eu vou indicar para conduzir isso aí? Percebe que aí o processo da educação requer também que a gente tenha esse cuidado de conduzir. Não é, obviamente, como é que eu posso falar? Você incentivar ou trazer aquilo que não é o seu tempo, mas conduzir os filhos. Ser os pais os mestres dos filhos. A fonte da sabedoria que eles buscam de Deus, mas que passa pelos pais. Isso é ser presente, presença para os filhos. Porque nossos filhos, eu falo daqueles a qual eu vejo, inclusive no ambiente da igreja, estão pedindo os conselhos a quem é um estranho. E deveria ser na casa, em casa, no momento certo, propício, para a sabedoria do alto, este diálogo. Porque com quem ele vai se aconselhar? Com aqueles que nem experiência de vida têm. É o que eu percebo, né? E outra coisa que acontece muito nos ambientes é esta aceitação das coisas. Né? Daquilo que é moralmente incorreto. As músicas que se... Eu vou falar muito sobre isso. As músicas que se escutam no ambiente, né, de casa. Os filmes que se assistem. As coisas que estão ali no ambiente dos filhos. Os pais aqui não têm acesso ao celular dos filhos. O que está no ambiente da casa dessas crianças? Quando a gente vai ter o contato com os pais, a gente percebe um pouco daquilo que está ali no comportamento dos filhos, na linguagem dos filhos. Obviamente que tudo isso vai interferir no processo da aprendizagem, vai interferir na moral daquela criança, que automaticamente vai interferir na sua vida em relação àquilo que ela vai adquirir em relação à vocação matrimonial. Inclusive, pode até influenciar na própria vocação sacerdotal, na vocação religiosa. Se essas coisas não estão bem ordenadas, não são bem trabalhadas no ambiente da família. Tá? E o quanto essa questão da intimidade ele está virando uma promiscuidade. Tantas pessoas que a gente conhece de parentes que permitem que seus filhos tão cedo tenham as relações ali na casa, porque eles dizem no argumento de que é melhor estar ali, que ela está vendo do que fora. Obviamente que se acontece fora, é porque alguma coisa nesse processo aí está errada. Eu não sei vocês, mas eu vejo muitas pessoas falarem isso. Muitas jovens de 7º, 8º ano que já namoram com a permissão dos pais. E que o namoradinho já fica ali sozinho na casa. Até crianças de 5º ano eu já ouvi histórias aqui. Olha o nível de formação familiar nós estamos vendo. E o quanto o trabalho é gigante de restauro, né? E essa é uma grande questão, né? Da questão dos pais. Essa condução dos pais. Parece que é estranho falar da teologia do corpo em relação a isso, mas todos esses aspectos, eles são aspectos que a teologia do corpo ela deve tocar nisso aí. Porque faz parte da pessoa humana, faz parte da origem da pessoa e faz parte também da finalidade. Então vamos agora à parte que o Cristo começa a nos dar uma luz. Já coloquei algumas questões aqui, haveriam outras, mas a gente também dinamizar e falar daquilo que é a luz, né? Que é bom. O Cristo aponta para o fundamento, para a origem. No princípio não era assim. A causa, né? Automaticamente também, Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Apontando ao princípio, ele aponta também ao fim, a finalidade. Então, trabalhado aqui na educação segundo a filosofia perene, né? Qual é o princípio e o fim de todas as coisas? Deus. Então, qual é a lei que deve direcionar ou reger todas as leis? A lei divina. Porque os fariseus sorrateiramente utilizam da Sagrada Escritura para tentar pegar Jesus ali em uma contradição.
O Papa Bento escreve também isso no livro de Jesus de Nazaré, na parte ali de São Mateus, né, que ele vai dizer que a segunda tentação, ali é o teólogo, né? E quantos teólogos nós temos aí, infelizmente, que de teologia não tem nada, né? Tira-se da própria palavra de Deus para se manipular a serviço do mal. Então é a lei divina que é o ponto de partida de todas as coisas, porque Deus é o princípio e fim de tudo. Aí a pergunta é, este é o princípio e fim da nossa família? Nossa própria alma, nosso próprio coração? Essa é a questão. Você vai na escola hoje, a questão religiosa ela é a coisa, né, mais colocada de lado. Mas para nós, e aí Jesus faz uma pergunta, nem para vós, para nós. Né? Se Deus não é o princípio e fim de todas as coisas, porque expressa a dureza dos nossos corações. É como se Deus estivesse escanteado. Não é que Deus não está ali. Deus está escanteado. Deus não pode se meter nisso aqui. Essa é uma questão. Por que o debate ele não pode ser religioso, ele não pode ser metafísico? Essa é a grande questão. A ação de Deus, ela reordena a nossa natureza humana. Ela dá a plenitude. E ela nos mostra aquilo que nós somos verdadeiramente, imagem e semelhança de Deus. Quantas pessoas sabem o que é ser imagem e semelhança de Deus? Claro que isso aqui é um conceito muito profundo, mas estamos buscando pedir a Deus que nos conduza nesta mistagogia, os casais, né? Nós, enquanto catequistas. E aí, diante da pergunta dos fariseus, fica uma grande questão, né? O que é a bondade? O que é a verdade? Se a bondade e a maldade não provém de Deus, não provém de algo maior, geralmente eu falo isso para os meus alunos, né? Eu não pode falar de Deus, né? Mas eu posso questioná-lo. A bondade, ela está na estrutura apenas do homem ou ela é maior do que o homem? O mundo por si só, ele sustenta a si mesmo? Ele criou-se a si mesmo? Ou há algo maior do que este mundo? Geralmente a resposta é imediata. Há algo maior. Então existe algo maior, que é a representação da bondade, que é a verdade de todas as coisas. Ela é o parâmetro de todas as coisas. Fora disso, o parâmetro é a nossa fragilidade humana. Se a nossa fragilidade humana, se a nossa humanidade não está atrelada a esta bondade com B maiúsculo, essa verdade com B maiúsculo, tudo tende a decair. Então é preciso buscar esta verdade. Então, o restauro de uma sexualidade conforme assim Deus quis, Jesus vai dizer, tem que buscar lá no princípio, buscar a Deus, a origem de todas as coisas. Porque a grande pergunta é, Deus pode nos pedir algo que seja ruim? Impossível. Olha a primeira leitura do Evangelho do Domingo. Deus pode nos pedir algo que é ruim? Se a gente se incomoda com isso, tá? E quando a gente fala sobre essas questões, eu já conversei com muitos padres sobre esses temas, eles falam assim, mas entre quatro paredes vale tudo. Vale tudo não. O que Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus, o que a doutrina da igreja fala sobre isso? Se isso nos incomoda, tem duas questões aí. Primeiro, isso já demonstra que eu estou afastado da verdade. Estou na autossuficiência. Começamos falando sobre isso. E afastado da verdade, tendendo a nossa própria autossuficiência, Marcos colocou muito bem, tendemos à danação, à degradação. E a gente precisa explicar isso aos jovens. Próximo da palavra de Deus, a gente não tende à danação, a gente tende à plenitude do que é a pessoa humana, a divinidade. Mas também, se isso nos incomoda, isso é um indicativo que nós precisamos mudar, precisamos nos converter. Deus ilumina as trevas que existem em nós
para mostrar que existe algo para ser aperfeiçoado sempre, melhorado sempre. É um indicativo de vida interior, de aperfeiçoamento. Então, essa é a importância também. Como eu vivo a minha intimidade? Como é que isso é vivido? Como é que o meu filho hoje tem vivido isso? Claro que tem crianças muito pequenas. A gente precisa proteger as crianças, obviamente. Mas quem tem filhos maiores, como nossos filhos têm condições hoje de, diante desse contraste, identificar que aquilo não agrada a Deus, essa é a grande questão da educação. A educação pelo exemplo, mas também pela sabedoria. Eles têm que saber identificar e ter a consciência. Isto é ruim. E esse período da quaresma é muito importante, porque a mortificação nos dá isso, essa força. Essa força de vencer as paixões. Que são em tantas coisas, né? Muito mínimas, né? Então, falar de família sem o princípio, sem esse princípio, né? A família sem o princípio ao qual Deus desejou, consequentemente, o seu processo formativo de educação, né? Sem esse princípio, ele tende à degradação. Por isso, Deus que é o princípio, enfim, de todas as coisas, ele que sustenta todas as coisas, né? Deus não só cria, mas sustenta todas as coisas. Ele deve ser a base da nossa vida. A vida fora daquilo que é a finalidade, né, deste fim último que é Deus, ele não tende à sua plenitude, a busca pela felicidade plena. Ele tende à falta de sentido. O Victor Frankl trabalha mais ou menos algumas coisas nesse sentido. Toca ali, né, às vezes não fala muito diretamente, mas toca um pouco disso. O quanto nós estamos vivendo uma falta de sentido, porque falta Deus, que é o princípio e fim de todas as coisas. O quanto tantas famílias estão vivendo aí tristes, porque falta identificar a sétima talha que a Virgem Maria atenta a cada necessidade de todas as famílias, as nossas e as dos outros. Identifica a sétima talha para a purificação, está ali o Cristo. E é ele que na diaconia da vida, os diáconos estão ali, né, para servir, transforma a água em vinho. Que no início, né, é difícil, mas nos dará a plenitude. Né? Por isso que fala no final, né? As pessoas oferecem o vinho bom e depois vem o ruim. A vida é assim, né? Nos oferece todos os prazeres, né? Aquela coisa, mas depois vem o vinho amargo. A fé não, nos oferece este vinho aparentemente amargo. Não amargo porque este vinho é amargo, é porque a nossa natureza, a nossa humanidade fragilizada pelo pecado original, ainda tem as inclinações, as concupiscências, está nesse processo de mortificação, mas depois vem o vinho bom. E vem o vinho bom. E nossos filhos precisam ter essa certeza. Vem o vinho bom. A família, ela é boa? Sim. Ser família é bom? Sim. Ah, mas há tantas experiências trágicas na nossa família, mas olha a nossa família. Mesmo diante de tudo isso, o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, ele está vencendo aqui. Nós temos dificuldades, mas estamos aqui juntos. Quantas pessoas têm se afastado da família porque, pelo mau exemplo das famílias? Mas não precisa ser assim. Mas no princípio não precisa ser assim. Essa semana, conversando com Às vezes eu faço alguns momentos aqui de diálogo com alguns alunos, né? Ela estava falando da vida pregressa do pai, da mãe. E ela falou, professor, o que é que eu faço? Eu falei, o que eu posso te dizer é o seguinte. Não tome isso como parâmetro da sua vida. Tenha misericórdia dos seus pais. Mas tome isso para você ter uma família melhor. É o que se pode dizer em uma escola que não tem a questão religiosa, né? Mas por quê?
Hoje, a gente está na escola formando máquinas. Eu entro na sala de aula, claro, eu não, obviamente. O sistema educacional hoje é para formar máquinas. Você entra na sala de aula como máquinas. A avaliação que você faz numa sala de aula hoje é uma avaliação de máquinas. Cada ser humano ali, em potência, é um ser humano. A escola está castrando a individualidade daquela pessoa que está ali. Porque eu tenho, basicamente, 50 minutos para dar uma aula, eu tenho que dar aquele assunto e pronto. É a pedagogia da máquina. Quem pegou o assunto, pegou. Quem não pegou, enfim, né? Dê seus pulos. Nós estamos formando máquinas. Nós estamos formando pessoas que estão reduzidas. É o reducionismo. Elas estão... Eu pergunto aos meus colegas, tive a oportunidade de fazer uma formação para professores, como é que o seu aluno, enquanto ser humano, vai inteligir as coisas que você fala? Como é que ele processa isso interiormente? Que você está falando com uma pessoa, não com uma máquina. O quanto nós temos hoje pessoas reduzidas, o reducionismo tomou conta. Se a pessoa, e aí Santa Teresa fala, se você não sabe o que é o ser humano, você está sempre nos muros do castelo. Se eu não sei o que é um ser humano, como é que eu posso educar o ser humano? Como é que eu posso realizar um processo pedagógico com o ser humano? Como é que eu posso educar o meu filho se eu não sei o que é um ser humano? Automaticamente, nós temos muitos jovens que estão reduzidos, estão vivendo reducionismo. Porque, às vezes, a questão das drogas, né? A questão do apelo à sexualidade é um refúgio. Quantas meninas de 8º, 7º ano eu conheço que estão se refugiando nos seus namoradinhos da sala de aula? É o refúgio, é a droga. Que estão reduzidos. Porque a vida se reduz a essas paixões. Porque a gente tem uma sociedade assim, reduzida às paixões. E esta é a pedagogia desta sociedade. A redução às paixões. O apelo às paixões. Para que ser inteligente, como se fala na sala de aula, se você está sempre ali, você não tem as melhores pessoas ali, as melhores meninas, os melhores meninos ali. E a gente tem que ensinar os seus filhos a ser diferente. Essa é a verdadeira diferença, né? Mas uma diferença que se torna um sinal de contradição para os outros. Para acolher aqueles que estão massacrados, caídos. Tantas. Você não tem noção. Eu poderia passar uma noite aqui contando casos, e casos, e casos, e casos, e casos. Do 6º ao 9º ano. Eu estou reduzindo ao 6º ao 9º ano. Se for ensino médio, então. Né? Mas ao 6º ao 9º ano, coisas assim, imagináveis. Mas que, imagine, se eu que não sou pai, às vezes numa conversa, um bom questionamento, pode iluminar a cabeça. Imagine os pais. Imagine um pai, que é a referência, que é o princípio daquela pessoa. Alguns documentos vão dizer que o primeiro contato que a criança tem com Deus é com os pais. Então, se esse princípio está fragmentado, também a imagem de Deus vai estar fragmentada no coração desses jovens. Então, automaticamente, a proposta que Deus tem para o ser humano, para a pessoa, a proposta que ele tem até para uma vida matrimonial e da intimidade, ela está fragmentada, porque a imagem que ela tem na sua família é da degradação. Ela não consegue ver, e aqui é a função do esposo, né? Ser o Cristo e a esposa a igreja. Ele não vê a igreja doméstica em sua casa. Tá. Por quê? Uma outra questão que o Cristo coloca para nós. A busca pelas causas. As causas das coisas. A gente tem uma pedagogia hoje que o aluno, ele apenas... É como se ele estivesse ali no fast food. Né? Gratuito, na sala de aula. O professor coloca ali os pratos, a comida ali, vai comendo ali, pronto. Ele come aquilo que ele acha que ele deve comer, o resto ele não, enfim. Você não pensa, você não vai inteligir as coisas, você não vai... não é a questão da filosofia crítica aqui, obviamente, não está falando sobre isso. Mas o aluno não questiona a relevância das coisas que é ensinado a ele.
automaticamente, como é que nossos filhos vão saber diferenciar uma proposta que ela é inválida para a vida? Claro, talvez não nossos filhos, assim a gente espera, mas nós temos sempre um sobrinho, né? Ou alguém que está ali que precisa, muitas das vezes, do conselho. O quanto a gente não busca a causa das coisas? O quanto isso que foi retirado da pedagogia, o quanto isso tem fragmentado o próprio psicologismo, o quanto tem enxertado os nossos jovens nesta busca pelo prazer desenfreado. E o quanto é nossa função proteger os nossos, mas também ser um refúgio para aqueles que estão ali. E eu sempre, a imagem que me vem é aquela imagem de São Maximiliano Kolbe, quando fez aquele convento naquele local, aquela montanha difícil. Diziam, não coloque isso aí, Maximiliano. Não faz este convento nesse local. Esse local é horrível, é ruim, é difícil. E ele sorria, porque ele estava ouvindo sempre a Imaculada. E quando teve a bomba lá na cidade, né, lá no Japão, aquele local foi o local do refúgio, do socorro àqueles que estavam ali sob o efeito da bomba. E a função da nossa família é essa também. Não salvar só a nossa família, mas amar o próximo, salvar a família do próximo. Às vezes é o nosso vizinho, é a pessoa que está ali na igreja. E a norma é o quê? É a vida sobrenatural. A vida sobrenatural na nossa própria naturalidade. O ser humano é um composto, né? A ação sobrenatural na naturalidade, que aponta à eternidade, a vida eterna. Por isso ele é indissolúvel. Que Deus uniu, o homem não separe. Que é Deus que uniu. Claro, nós estamos falando aqui nos casos de nulidade. Eu posso falar que eu passei por um processo de nulidade matrimonial. Se fosse dar o testemunho aqui, né, ficaria gigante, né? Então, obviamente, aqui, abrindo um parênteses, eu tinha tudo para odiar o sacramento do matrimônio. Mas aquelas aulas, olha que interessante, aquelas aulas foi queimando o meu coração. Até pensei, acho que vou ser padre, porque depois de uma vida tão pregressa, né? A melhor coisa é ser padre. Deus me deu um grande tesouro que é a minha família. Eu não sou grato a Deus pela minha família, sabe? Eu posso dizer aqui, né? É uma gratidão que não tem tamanho. Deixando um parênteses, senão eu vou acabar falando demais só da minha família, né? E este é o fundamento da família. Cristo. O princípio de todas as coisas, Deus. Olha como está lá no Gênesis. Olha que nem está falando aqui dos pormenores do texto do Gênesis. Esta é o fundamento da casa da rocha, que é tão lida nos matrimônios, mas tão pouco meditada. A casa sobre a rocha. Ali que ele está dizendo, a pedagogia desta família deve ser o Cristo, a rocha. Mas nem sempre é assim por causa da dureza dos nossos corações. Quantas pessoas nós conhecemos, recebe o sacramento do matrimônio, vai embora, acabou ali. E o fundamento da sua vida, do matrimônio, não é a fé. Ele está vivendo, né, conforme todo mundo vive. Não é mais um sinal de contradição. Mas lembre-se, obviamente, que isso é um processo de aperfeiçoamento constante. Como o São Francisco fala, né? Falou ali, próximo ali da sua morte. Então, se pouco ou muito fizemos, comecemos tudo de novo. A proposta nossa é começar tudo de novo, sempre. Constantemente. Né? Obviamente, a minha família não é perfeita. Temos muitas coisas a serem aperfeiçoadas, né? E, obviamente, que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Já entrando aqui perto das partes finais, todas as coisas Deus vai criar, Deus fala e a coisa aparece. As coisas vão aparecendo. Mas no ato da criação, é como se a Trindade ali parasse. Façamos. O homem é a nossa imagem e semelhança. É como se fosse um diálogo interior, né? A pericorese. Né? O que é a Trindade? A Trindade se ama, eles se interpenetram. Porque
algo que será feito ali, algo muito especial. Então, há um diálogo, né? Ali na Trindade. Há algo que faz parte da terra, como Adão, né? Homem feito do barro. Adão não é Deus, né? Ele é feito do barro, ele é da terra, mas ele tem aquele hálito, o sopro da vida, capítulo 2, versículo 7, né? Há algo que é especial neste ser que será criado. Salmo capítulo 8 fala isso, né? Que é homem. Para que Deus ame tanto assim, né? E é interessante que a Trindade se recolhe em si mesma. Antes de criar o homem e a mulher. Então a família, nós precisamos pensar isso hoje, né? Olhando para nós, o que nós somos? O que é a nossa família? De onde vem a nossa família? E do que ela é constituída? Às vezes a gente precisa relembrar as famílias isso. Mesmo aquelas que estão fraturadas, toda a família, olha que interessante o sentido daquele texto. Toda a humanidade tem este princípio. Toda a família, toda, esteja ela como estiver, olhe para o princípio. No princípio, não é o projeto é esse. Nós andamos errantes, mas se olharmos para o princípio, podemos restaurar. Olha que perfeita a pedagogia do Cristo. E nós, mesmo aqueles que estamos de pé, temos que ter cuidado para não cair. Esse cuidado de olhar sempre ao princípio. Buscar a Deus sempre, constantemente. E lembrar disso nossa família, né? Esta graça que Deus nos deu, família. Esse mistério. Fala ele lá aos Efésios. Este é um grande mistério, um grande sacramento, que é a família. E, obviamente, e aqui tem muitos, né, pais, né? É da família que deve partir o primeiro processo, e não só o primeiro, mas constante processo de educação. O quanto faz falta um pai ou uma mãe para nos aconselhar, né? Mesmo já filhos tão adultos, tão já vividos. O quanto o conselho de um pai ou de uma mãe é importante ainda. Quem já viveu a experiência, quem já passou por muitos percalços, e pode nos relembrar que, no princípio, eles também venceram pela força de Deus, né? Essa captação das essências do que é interior. O próprio processo de meditação que se faltou hoje. Quando a gente não medita mais na escola, é só é só instrução. Eu estou fazendo esse diálogo para a gente entender que a escola, às vezes, pode ser um acúmulo apenas de informações, mas não de formação. É muita informação, pouca formação. O que está formando ali? Às vezes, a nossa própria pedagogia em casa pode ser mecânica. E muitas das vezes a gente fala para os pais aqui, né, na escola. Ah, esse menino não quer ler. Pai, mãe, vamos fazer uma proposta? Por que a senhora não pega um tempinho que a senhora tem e lê com ele? Uma página. Começa a ler com ele uma página. Pergunta pro teu filho, o que você entendeu disso aí, filho? Ah, não entendi nada. Então vai ler com ele, tá? Às vezes aquilo ali vai despertar. Quanto essa pedagogia precisa desta essência da família. Claro, estou falando quando às vezes é só as soluções tão simples. Leia com o seu filho, leia para o seu filho. Esteja com ele ali naquele momento. Se interesse pelo seu filho. Você tem que estar o tempo inteiro? Não dá para estar o tempo inteiro, tem que trabalhar, mas em algum momento, um pequeno momento, ele vale muita coisa. Porque aquele momento em que aquela criança tem um contato com Deus. Reze com os filhos. Rezar, falar do mistério de Deus, falar com verdade, né? Porque, e aí interessante São João Paulo II falar o que é interessante aqui para nós. O homem é imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Ele não pode ser reduzido ao mundo.
Então, a nossa família, a nossa pedagogia não pode estar reduzida ao mundo. Apesar de pertencermos ao mundo, fala ele, né? Ele tem seu princípio e fim em Deus. O princípio e fim de todas as coisas é Deus. E a solução para as famílias não tem outra. É voltar ao princípio. É Deus. E aí, como estão as nossas ações matrimoniais, né? Como é que é a nossa relação? Essa pedagogia ali do exemplo, né? Como é que nós expressamos este amor de Deus que nós professamos a cada domingo, a cada Santa Missa, a cada oração? Uma vez um pai perguntou-se para mim, né? Como é que ele poderia instruir a filha dele, sendo que a escola não é religiosa? Se tu és um homem religioso, naquilo que está ali a matéria, encontre Deus ali. Ou não encontre Deus, para dizer ao teu filho, à tua filha, aqui não está Deus, siga Deus. Eu não posso falar isso na sala de aula, mas posso falar para o senhor aqui, fora da escola. Porque nossos filhos vão se encontrar com o mundo. Nós estamos no mundo. Eles precisam encontrar a Deus e dizer, aqui, né? Eu posso explicar de maneira melhor. Não é que Deus não está, mas aqui isso não glorifica a Deus. E aqui precisa da misericórdia. Às vezes, aqui, a gente mora, é bem complicado, sim. Tem muitas essas questões, né, do apelo das músicas. E a minha garotinha de 4 anos, ela sempre questiona. Ela assim, papai, por que você não vai falar com ela? Eu falo, não, filho, às vezes não dá. Às vezes nós precisamos rezar por ela, porque é Deus que vai tocar o coração dela. Aí é o trabalho de Deus. A gente pede, Deus vai fazendo ali. Mas o momento, quando ela precisar, Deus vai usar a gente. Sabe o que é que você faz, Tetê? Continua fazendo o que é certo. Porque uma hora ela vai olhar e vai dizer, poxa, eu vou fazer igual essa menininha aqui. E ter sempre esse horário da misericórdia. Porque eu, infelizmente, não tenho como privá-los. Eu sempre digo, é agir com o coração, Tetê, com a misericórdia. A imagem e semelhança de Deus está nessa dimensão do nosso corpo. Bonito isso, São João Paulo II fala. O corpo do homem e da mulher. E é bonito porque ele diz, né, Gênesis 1, 27, homem e mulher criou, Deus os abençoou. E disse, sede fecundos. A bênção, a fecundidade. Por que o homem não deve casar com a sua mulher, deve ter o sacramento do matrimônio? Porque deve buscar a bênção e a fecundidade. Senão ele é autossuficiente. Eu não sei se vocês conhecem. Quando a gente fala aqui, já estou há tanto tempo junto, para quê casar? Pessoas que têm muita ação na igreja, faz muita coisa, muita ação, participa ali, mas está distante do mistério. E do mistério por excelência. Claro, há casos e casos, obviamente, aqui, tá? Mas aqueles que têm possibilidade, mas por que eu tenho que gastar isso aqui, eu tenho que gastar com a festa? Meu filho, eu disse, meu amigo, o mais importante é a festa que o céu vai fazer. Recebe o sacramento, entra no mistério. Mas quando a pessoa recebe o sacramento, nossa, bem que você fala. Percebe? É uma outra dimensão. Para nos fazer melhores para os outros. E é até interessante, homem e mulher os criou. Mesmo aqueles que fazem o apelo contra a família hétero, precisa desta família para ser gerado. Porque é o princípio. Mesmo aqueles, os homossexuais precisam dos héteros, vieram de pais heterossexuais. Que é o princípio, é a base. É o fundamento. E este milagre da vida que cada um aqui passa pelo encontro entre o homem e a mulher. O encontro dos dois diferentes que são co-criadores com Deus. Olha que bonito, gente. Como se Deus emprestasse
para nós seu dom criador, que é totalmente diferente dos animais. Totalmente diferente dos animais. Totalmente dos animais. A união entre um homem e uma mulher, na sua intimidade, ela é divinificada por Deus. É divina. Ela expressa o ato criador de Deus, que deveria ter esta bênção, que deveria ter este toque de Deus em todos os seus processos, que são milagres da vida. Por isso defendemos a vida, porque ela é um dom de Deus. Por isso, a gente precisa pedir a Deus, encerro com isso aqui, para que Deus quebre a dureza dos nossos corações, e que nossos corações estejam sempre voltados a este princípio, ao princípio e fim de todas as coisas. Vou rezar o ato de consagração a Nossa Senhora, composto por São Maximiliano Maria Kolbe, pedindo. São Maximiliano Kolbe, quando compôs este ato de consagração, ele dizia assim: todos que rezarem este ato de consagração já são consagrados a Nossa Senhora. Ele queria conquistar o mundo inteiro. Obviamente que existe um rito para isso, mas todos que rezam, né, este ato de consagração é válido. E Nossa Senhora vai tomar conta de todas as coisas. Nossa Senhora tome conta dos nossos corações, nossas famílias e daquelas que vão nos assistir, vão assistir este momento para a glória e graça de Deus, né? Pela intercessão da Virgem Maria. Obviamente, vocês vão ter como acompanhar aqui, então eu vou rezar, né? Vocês podem ouvir. Diz assim: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.